emprego. Então, Douglas, na hora que eu fiz a pergunta para o Sérgio, foi relacionado o quão afetaria sobre o nosso salário, né? Os impostos que de fato afetam, então, aumento do ICMS, antigamente não era 18%, hoje a gente já está com 22,5%, então isso afeta diretamente o nosso salário, e na criação de impostos, ou criação, sim, principalmente aqui no Piauí, como a energia solar, né? A taxa disso também afeta diretamente no nosso salário, né? E não é questão de ser a favor de governo A ou governo B, não. É só questão, de fato, sobre o que realmente foi criado. Como taxação também das buzinas. E muita gente comprava bastante na internet, né? Hoje em dia não compra mais porque não está acontecendo. É sobre isso, essas coisas. E no final, afeta inteiramente no salário da gente, entendeu? E com relação ao Desenrola Brasil, sobre essa questão dessas dívidas, que eles estão dizendo que a gente vai poder pagar, vai sair diretamente do nosso bolso, que eu tenho certeza que sim. Eu estou completamente a favor disso, né? Que é uma dívida que a gente faz e a gente tem que pagar. Mas o povo entende, tem uma segunda intenção nisso, que é como se o governo pagasse. Mas não, quem vai pagar a gente é essa dívida, entendeu? A gente vai pagar a nossa dívida. Ele pode mais querer reduzir, mas no final quem vai pagar é a gente. Sim. Eu falei só mais uma pergunta direcionada mais para o cenário eleitoral, condutas do governo Lula mesmo em relação à economia, porque pega bastante, né, o cenário internacional, como a gente discutiu, e é uma questão muito complexa. Não espero muitas respostas, mas construir pensamento mesmo. Porque o cenário internacional é muito complexo e o cenário interno também é complexo por conta do Congresso, por conta de crises internas. Então. E aí, fazendo a pergunta mais direcionada para o professor Douglas, dá a impressão, professor, que o governo fica meio amarrado, assim, de todo lado tem alguma crise, alguma pressão, e aí... Só que eu também não posso afirmar que o governo está inteiramente amarrado, porque sempre tem escolha, né? A economia é política, as escolhas do governo são políticas e tal. Então, eu gostaria de saber se tem alguma coisa na sua percepção que é um erro, assim, que o governo Lula está cometendo na economia ou politicamente, que faz com que não tenha essa grande aprovação, digamos assim. Eximindo assim, o cenário internacional e o Congresso. O governo Lula está amarrado realmente ou tem algo a ser feito ainda? É isso que eu quero saber. Obrigada. Mais alguém? Porque eu vou para mim. Tá. Primeira coisa, uma provocação, né? Acho que se não taxassem as buzinas da Shein, a minha, ou a PL, de onde eu sou natural, né, o Santa Cruz Caparibe, não sobreviveria. Né? Mas então, desde a Inglaterra do século XVI, passando pelos Estados Unidos do século XIX, todo o processo de industrialização de países com grandes massas passa por um processo de proteção da sua indústria, né? Mas precisa de proteção e transformação do capital fixo que não tem, né? Isso é outra parte. A minha questão é um pouco complexa, eu elaborei, está muito elaborada, acho que vou passar 3 minutos. É uma reflexão que acho que... Então, vou ler. Tá? Desde o início, né, da instituição do neoliberalismo no Brasil, a partir do Conselho de Washington, em 1990, tivemos, no geral, 13 anos de governos neoliberais. Estou falando Cardoso, estou falando Collor, Franco, Cardoso, Temer, Bolsonaro. Tivemos seguidos 13 anos de governo neodesenvolvimentista, né, tomando o conceito do 8 de junho, ou seja, estabelece algumas concessões estruturais para a classe trabalhadora, amplia os gastos com infraestrutura, etc. Enfim, mas sem romper com o centro neoliberal, né? Enfim. Depois tivemos 7 anos
de governos neoliberais, novamente, e seguido de mais 4 anos de novo governo que se propõe na materialidade novamente ser neodesenvolvimentista. Se propõe. Né? Na materialidade, não, na verdade, na ideia de ser desenvolvimentista. Aí, tomando como exemplo as contra-reformas trabalhistas e da Previdência nos governos Cardoso, que inicia lá no governo Cardoso a Previdência, mas também no governo Temer e no governo do Bolsonaro, não questionadas pelos governos do PT, assim também como a privatização da BR Distribuidora, das refinarias, que só foram questionadas a partir da crise do Oriente Médio, agora em 2016, com a privatização da Liquigás e da Eletrobras dos governos Bolsonaro, que agora seguiu pelas políticas gás do povo e luz do povo, no governo Lula, né, que concede gratuitamente botijão de gás e energia para os mais pobres. Então, isso, podemos afirmar que nos governos do PT, os governos do PT são fundamentalmente complementares para o avanço do regime neoliberal, ao passo que mitigam parcialmente os resultados do neoliberalismo para a massa da classe trabalhadora, sem romper com o centro gravitacional do neoliberalismo, né, e sem condicionar mudanças estruturais nas condições de vida dessas. Né? Enfim, os governos do PT são fundamentais e complementares aos governos neoliberais do Temer e do Bolsonaro. Né? A primeira coisa é isso. A primeira pergunta. A segunda pergunta é mais conceitual. Tá? É importante, mais epistemológica. Por quê? Porque a gente toma, e inclusive esse é o título da nossa mesa redonda, o atual governo como sendo um governo Lula, como sendo um governo do PT. Mas o governo está pelo governo federal e pelo governo, pelo parlamento. E aí eu estou dizendo, né, que os dados históricos mostram, você pode ver lá a lei de responsabilidade fiscal, principalmente no início do governo Cardoso, eu estou falando do teto de gasto lá em 95, o governo Temer. O governo Lula hoje não tem a autonomia sobre a política fiscal, né? Não tem autonomia sobre a política monetária, porque quem comanda o relatório FOF, quem comanda o Banco Central, no final das contas, é o capital financeiro, né? Naquela equação de Fischer, que nunca se concretiza. Né? Então, não tem política fiscal, não tem autonomia sobre a política monetária, não tem a política sobre a política setor externo, porque não é incontestável o liberalismo. E também o câmbio é flutuante, e é incontestável também. Então, o governo executivo tem o parlamento, que é a oposição. Então, qual é a autonomia que o governo Lula tem para se chamar governo Lula? Né? Então, temos um governo Lula, essa é a questão. Então, duas questões. Para primeiro tema. Então, sobre o Pérez aí, eu de fato, confesso a você, até quando tem pessoa que me perguntou dele, mas quando falou a questão do tributo, eu lembrei de falar sobre essa questão, que é a questão do tributo, de fato, pesa na vida do trabalhador, vamos dizer, pesa no orçamento, é verdade, mas assim, é aquela questão, voltando à questão da taxa da usina, né? O que você acha que a China fez, se não foi um controle justamente disso, da sua balança comercial? O que você acha que os Estados Unidos está fazendo em relação à China? O que você acha que os Estados Unidos... Os Estados Unidos é o rei do liberalismo econômico, né? E é o cara que está taxando todo mundo 50%. Ele pega uma régua assim, bom, daqui para cá é 50%. O que será? Né? Então, de fato, a gente acaba absorvendo ideologias e, digamos assim, compreensões da realidade que muitas vezes a gente assume como verdade, mas nem quem nos falou aceita aquilo como uma verdade inquestionável. Entendeu? Então, a gente precisa ser crítico nessa perspectiva. Sobre a questão dos limites do Lula e o que está colocado. Né? Bem, é uma pergunta muito difícil, essa sua, por quê? Porque que cola com a pergunta do professor fez, a outra pergunta que você fez? Sobre a existência do governo Lula. Sobre a responsabilidade do governo Lula. É o seguinte, é um debate histórico, inclusive, do ponto de vista do marxismo. É possível um projeto de desenvolvimento nacional? É um debate. Por quê? Aí, alguns setores vão apontar a China como a saída, como uma lanterna econômica mundial. É um modelo a ser seguido. Porém, nós temos que entender todo o processo da China, que não dá para a gente debater aqui, eu também precisaria me aprofundar,
Mas uma coisa eu posso lhe dizer que, assim, a gente precisa refletir sobre que tipo de alternativa nós estamos procurando. Por quê? Se a gente procura uma alternativa dentro dos marcos do capitalismo, aí é complicado para o governo Lula. Por quê? O que permitiu o Lula ser o Lula em 2004 foi um momento da economia mundial. Ele tentou, como você falou, ele tentou reativar o PAC. Porque, em última nada, como o professor falou, o Lula, ele trouxe uma política neokeynesiana dele, desenvolvimentista, foi isso, no seu primeiro governo. Ele tentou ativar a economia a partir do estímulo do Estado, acabou. Só que isso casado com o neoliberalismo, é um negócio meio complicado, o neoliberalismo, neokeynesiano, ele tentou fazer isso agora. Só que ele não conseguiu. E por que não conseguiu? Porque o cenário econômico é outro, completamente diferente. Bem, dentro disso, então ele está amarrado do ponto de vista econômico. Ele não tem como fazer mágica aí. Inclusive pensando na situação dessa disputa econômica generalizada e militarizada que está acontecendo no mundo. Do ponto de vista, aí, que o professor coloca também, do ponto de vista da estrutura do governo, você falou para não colocar isso, mas eu vou colocar, também é muito complicado. Por quê? Porque o cenário dos governos até essa mudança da lógica orçamentária, das emendas do orçamento, era porque os deputados dependiam, o Alcolumbre jamais teria feito o que ele fez agora, com a dosimetria, com o Messias, né? 2010, 2005, jamais. Por quê? Porque a reeleição dele, do grupo dele, dependeria do apoio ao Lula. Então, agora é uma situação diferente, porque a gente se fala que vive no parlamentarismo. Não é um parlamentarismo, é um pseudo-parlamentarismo irresponsável. Porque o Congresso não está imune de qualquer crítica, qualquer responsabilização. Então, desse ponto de vista, de fato, do ponto de vista da relação entre os poderes e dessa ideia de governabilidade, da coalizão, o Lula também está amarrado. Porém, aí vem outro debate do campo que nós queremos fazer essa discussão. Que foi que eu iniciei a minha participação? Foi o seguinte: o que permitiu que o PT implementasse esse projeto popular? Foi o Lula? Não. Foi a classe trabalhadora organizada. Foram os estudantes organizados. É impressionante. Laisa, é impressionante, Laisa, como eu falo para os alunos aqui. Nós estamos numa sala de aula, numa auditória, que eu acho que deve ter um ar-condicionado funcionando que acontece aqui. Só qual é o problema? Na minha época, eu fazia confusão, porque nós herdamos ainda essa referência de luta do movimento social e não uma confiança inquestionável ou uma crítica inquestionável ao PT. A gente herdou um protagonismo, uma ideia de protagonismo. Aí eu brigava por bebedouro no corredor da Universidade da Teresina. Né? A gente brigava porque não tinha professor, fazia confusão. Não, os alunos. E estou falando dos nossos alunos de administração, estou falando do campus, das universidades, hoje estão muito mais passivos. Né? Então, a capacidade do movimento social impor um projeto próprio está fragilizada. Por quê? Porque, como diz os teóricos revolucionários, a gente vive uma crise de direção da classe trabalhadora. Né? Agora, se a gente tem uma alternativa do ponto de vista da classe trabalhadora, eu não estou pensando num projeto para a defesa da democracia, não estou pensando num projeto que vai garantir um aumento no nível de emprego, redução da inflação, não estou pensando nisso. Eu estou pensando num projeto da classe trabalhadora. Se a gente tem alguma alternativa, não passa por Lula, não passa por Bolsonaro. Passa por um processo de reorganização histórica da própria capacidade de intervenção na realidade da classe trabalhadora. Que hoje, se você for analisar os sindicatos, associações de moradores, tudo isso está desarticulado. E, em grande aspecto, foi desarticulado pelo governo Lula. Mas, enfim. Então, de fato, há uma limitação, o governo em si está amarrado, mas ele está fazendo uma escolha. Aí vem o debate. Por quê? Quando ele lançou aquela campanha Congresso Inimigo do Povo, imediatamente o Hugo Mota foi tostado na rede social. Foi tostado na rede social. Porém, automaticamente ele freou a campanha. Por quê? Porque ele é pró-regime. Ele não quer uma ascensão popular. Ele não quer colocar a economia burguesa em risco. Mas nós, trabalhadores, vivemos em risco. Os especializados da universidade aqui estavam até recentemente 3,2 meses sem receber salário. Nós estamos em risco. Mas o Lula não quer colocar a economia em risco, porque senão ele inviabiliza a sua reeleição, o seu projeto político. Então, assim,
Uma coisa eu posso dizer, do ponto de vista da construção de um projeto de país que, digamos, rompa, que ofereça para nós um projeto dos trabalhadores, não passa pelo Lula, passa pelo Bolsonaro, pelos Bolsonaro, não passa. Né? E aí, só para o que o professor falou, até já falei um pouco sobre isso, mas assim, de fato, né, do ponto de vista do governo, eu acho que tem um governo Lula. Eu acho que tem um governo Lula. Tem uma marca do governo Lula nesse governo. Existe um discurso, pessoal, que é o seguinte: não, o Lula é refém do Congresso. Não, o Lula não é refém do Congresso, porque aí a gente está vivendo a política de uma forma superestrutural. A gente tem que olhar a política na sua origem, na estrutura da sociedade. Porque é o seguinte, o que é o Estado? O Estado é superestrutura, o Estado não é estrutura. O Estado é uma expressão da correlação de força real. Qual é o problema? O problema é que o Lula, em vez de fazer aliança com os trabalhadores, vai fazer aliança com quem? Com a elite, historicamente, como de conta do nosso país. Agora, na véspera da eleição, o Lula veio com uma conversinha que vai enganar quem? De negócio de escala 6x1. Se ele quisesse defender a escala 6x1, por que ele não defendeu a revogação da reforma trabalhista? Por que ele não defendeu a revogação da reforma da Previdência? Então, ele faz uma opção de andar com algumas pessoas, de construir um projeto que ele poderia... Aí vem a questão. Agora, esperar isso do Lula é brincadeira. Entendeu? Então, é o que eu quero dizer. E sobre a questão... Deixa eu falar muito para aquilo. Se o governo Lula é fundamental para a realização do próprio neoliberalismo. Eu já falei, né? Eu acho que é. Eu acho que o governo Lula é funcional e o governo Bolsonaro é funcional. E aí é uma questão. Muitas pessoas, só para concluir, eu posso... uma questão, é um absurdo o que o Trump está fazendo na Palestina, né? O que os Estados Unidos apoiando, né? Ali, o que Israel fez na Palestina e o que estão fazendo no Irã. É um absurdo. Não, cara, não é absurdo, não. É a política do capitalismo. Porque se fosse um absurdo, Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, todas se levantavam contra o Trump. Por que não faz isso? Porque o grande capital tem acordo com esse genocídio. Ponto final, acabou-se. Porque eles estão fazendo uma guerra, uma disputa militar delegada. A OTAN delega para a Ucrânia, a China e a Rússia delega para o Irã, os Estados Unidos delega para Israel, e é isso, é sobre isso. Então, tipo assim, a ultradireita, ela é funcional nesse momento do capitalismo. Assim como os setores capazes de conter a classe e manter a taxa de lucro do capital, como o Lula. É fundamental que, num momento como esse, o Lula, assim como foi lá atrás, ele funcione como uma correia alternativa, uma correia alternativa para o funcionamento do motor do capitalismo. Entendeu? Então, eu acho que os dois são funcionais. Obrigado, professor Sérgio. 5 minutos. Assim como o professor Douglas, né, gente? Eu vou tentar me fazer agora, abrir a maleta da minha ponto de vista político, né, sair do arcabouço econômico, porque, como eu falei para vocês na resposta anterior, a economia é a economia política. Eu entendo a economia como a economia política. Lá na sua ciência, no seu nascedor, ela surgiu como uma ciência, uma economia política. Quando você estudar Adam Smith, David Ricardo, Marx, é economia política. Por quê? Porque eles entendem que a economia, tá? A economia como uma função, como uma distribuição dos lucros, da produção, da renda dentro da sociedade, tá? Isso é feito politicamente. Isso gera mudanças políticas dentro das classes sociais. Tá? Então, tanto é que a ideia de classe social, só para tentar dizer que ela não surge nem com Marx, tá? Ela surge com David Ricardo, que é um economista abertamente pró-capitalismo. Tá? Então, foi ele que estudou a questão da produção econômica e como isso é distribuído entre as classes. O que Marx fez foi aviltar essa luta, essa contradição existente. Tá? Por que eu trago isso? Tá? Porque, respondendo a primeira pergunta do Hugo, tá? Se o governo ele é essencial para o capitalismo, para o modo de acumulação, o padrão de acumulação capitalista, sobretudo o padrão de acumulação capitalista dependente latino-americano, que foi minha dissertação de mestrado, tá? A minha tese, para vocês entenderem, é que eu dizia que o governo Lula teve um aspecto muito interessante, tá? Um aspecto econômico interessante, mas porque ele estava no lugar e no momento certo. Justamente no início das commodities, aí ele pôde fazer uma política expansionista, sem pesar no orçamento, sem pesar na dívida pública, sem aumentar a inflação e sem também ter ideia na balança comercial. Então, ali ele conseguiu unir o que a gente chama de dois booms que a gente tem, né? Como a história, pegando em 73, que é o milagre econômico, 69 a 73, e nós temos o das commodities no início do ano 2000. Ali,
o breve período histórico da economia brasileira, nós temos o que a gente chama de livres do déficit, dos déficits livres, né? Que é conta pública, déficit, né? Conta balanceal, sistema de milagre e baixa inflação. Né? Então, ali nós temos um breve. Então, minha dissertação é a seguinte: eu sou curioso para ver o Lula lá pela conjuntura. E, por incrível que pareça, me surpreendeu. Porque a administração pública no governo Lula, eu não imaginava que ele tivesse um específico crescimento econômico que ele está conseguindo ter justamente com o Congresso que ele tem. Então, a gente já responde parte da segunda pergunta: existe um governo Lula? Sim, existe. Ele conseguiu emplacar um modelo econômico, ele conseguiu emplacar políticas econômicas, políticas públicas, aí ele conseguiu passar a Bolsa Família, que antes era o auxílio 700, ele ampliou isso permanente no Congresso. Só que acontece, quando ele faz isso, ele faz justamente no modo de garantir a ampliação da acumulação de capital aí com o país dependente latino-americano. Quando a gente diz isso, país dependente latino-americano, nós temos uma, se vocês, para traduzir para vocês, é o seguinte: nós temos uma forte fuga de capital. Então, as partes mais dinâmicas econômicas, ou seja, aqueles setores mais rentáveis, que dá mais dinheiro na nossa economia, eles são dominados por indústrias e fábricas multinacionais. Tá? Tanto é que agora, na tese, eu volto para entender o setor agrário, que é um setor mais dinâmico, que puxa o crescimento econômico do PIB. Nosso crescimento em 2024 foi 10,2%, puxado pelo setor agropecuário. As principais empresas do mundo, a ABCD, né, que são multinacionais, eles são esse setor, que é o setor mais rentável. Assim como foi na década de 80 e 70, eles iam para o setor industrial, que é o setor mais rentável. Tá? Então, eles vão atrás desse lucro extra. Então, como eles têm ganho de produtividade frente às nossas indústrias, o que é que eles fazem? Eles têm ganho de capital e chamam de lucro extra. Eu consigo ofertar, a gente aí para você entender produtividade, eu consigo ofertar o mesmo produto com menor custo, porque eu tenho escala produtiva. O Hugo, que é brasileiro, eu sou norte-americano, eu tenho uma indústria, eu tenho uma máquina que tem mais produtividade do Hugo. O Hugo é brasileiro, não consegue acompanhar. O que é que eu faço? Não. A gente chama de marcado, né? Eu marco, eu digo qual vai ser o preço e o Hugo me acompanha. E isso, o Hugo, como capital brasileiro, né, capital brasileiro, tem uma renda, um lucro um pouco menor. Só que para me ampliar o padrão de acumulação do Hugo, que é brasileiro, o Estado tem que garantir boa parte dessa rentabilidade, que é extraída pelas multinacionais e enviada ao exterior. Esse que a gente chama de fuga de capital. Uma das formas de fuga de capital é lucro repatriado e juros e dividendos dessas indústrias que têm lucros destinados na economia latino-americana. Então, respondendo, nós temos sim um governo que foi essencial para manter o padrão de acumulação capitalista, tá? E temos também uma marca do governo Lula 3, porque ele conseguiu emplacar políticas econômicas que eram, tá? Se vocês forem, eu estava lendo esses dias com um colega meu, mesmo, o plano de governo do PT e dos investidores, ele quase conseguiu com excelência todas as políticas, inclusive a mais impensável, que é a reforma tributária. Reforma tributária e a reforma de renda também, né? Imposto de renda, que o governo Bolsonaro prometeu, tinha o Congresso a seu favor e mesmo assim não. Então, a política eleitoral. Só que aí nós temos agora, tá? A gente tem que entender também, e é uma coisa interessante, mesmo essas políticas, elas não estão sendo sentidas na força de trabalho. Para você ter um grau de superexploração da força de trabalho. Então, nós temos sim um governo marcado para manter e ampliar o padrão de acumulação de capital, tá? Dependente latino-americano, e nós temos também uma marca do governo brasileiro, que é o neo-desenvolvimento. Precisamos de outro seminário para discutir esse conceito. É isso. Eu acho que aí eu dar um minuto para cada professor fazer suas contribuições finais, a gente encerra a live. E aí eu encerro o professor Douglas e o professor Sérgio, primeiro, o professor Douglas da casa, então pode falar no final. Então, gente, eu fico lisonjeado, né, mais uma vez, de estar participando do debate, né, do GAEP. Eu, como disse para vocês na apresentação, eu fico muito contente em ver alunos de administração participando de um grupo de pesquisa de análise de economia política, né, de debater, querer debater, entender a economia política,
E estou sempre aberto a convites da gente e tentar também fazer mais aproximações com aquilo que a gente vem pesquisando no doutorado, né? Quando eu finalizar o doutorado, vou falar com o Google, porque também é uma questão muito latente para nós, aqui que eu costumo brincar, né, na periferia da periferia. Nós, como Estado, terceiro Estado mais pobre, né? Terceiro Estado mais pobre, né? Conseguimos sair do segundo, da briga do segundo e primeiro, nós estamos no terceiro agora, jogamos no Maranhão para lá de novo, para ver quem era o mais pobre junto com a Alagoas. Tá? Então, é importante mesmo entender que o nosso padrão de acumulação de capital também está muito em função, tá? da forma como nós estamos inseridos no mercado internacional. E aí, essa relação é muito eminente no sul e sudeste do Estado com o agronegócio. Né? E aí, eu fico aberto, agradeço pelo convite, tá? Estou sempre à disposição. Obrigado, professor Douglas. Desculpa, obrigado, professor Sérgio. Meu professor, meu amigo Sérgio. Foi um prazer de ser orientador da EF, professor Douglas. Enfim, eu tinha entendido você falando. Obrigado, professor Douglas agora. Você podia ter saído assim, né? É ele ficou nada firme, né? Mas, enfim, então, agradecer, acho que parabenizar os debates que são feitos organizados pelo planeta, o professor Hugo, né? Mais conhecido como economia política, economia economia. Né? Então, assim, acho que foi muito boa a discussão. Agradeço demais pelo convite, inclusive. A gente fica ansioso, querendo conversar, querendo debater. Às vezes não tem, principalmente no curso de administração, que é mais complicado para esses debates. Então, agradecer demais. Dizer o seguinte também, para finalizar, né? Às vezes a gente fala, parece um discurso do derrotismo, né? Da impossibilidade, do determinismo econômico, né? Das questões todas. Né? Mas acredito que não, acredito que vocês são jovens, acredito que a tarefa está colocada para vocês, né? Para repensar, digamos assim, a gente está diante de um processo eleitoral que vai se abrir agora, né? Cada um aqui, acho que ninguém aqui se posicionou A, B ou C, mas eu acho que o debate ajuda a refletir sobre as tarefas que estão postas para essa eleição. Né? Mas mais do que isso, eu acho assim, tem um papel aí também, né, que o papel do Estado, né? O professor estava falando da nossa região, né, que é a mais pobre. É isso, é exatamente sobre isso. Como você vai pensar uma administração pública, um aparato estatal desenvolvido num local extremamente atrasado? É complicado. É o processo do desigual e combinado, né? Então, perceba que esse atraso aqui é necessário logo para alguém. Então, é preciso romper muita coisa, mas é preciso pensar sobre isso, né? Então, no mais, é isso. Queria mesmo era agradecer a paciência de vocês, que a gente conversando, né? E parabenizar e dar um bom notícia. Por fim, para encerrar, eu quero ressaltar a turma de Analista de Economia que fez esse evento muito bom, bem organizado. Prazer rever o pessoal do GAEP que saiu para fazer estágio obrigatório. Por fim, é isso. Sempre quando eu penso em uma mesa, seja seminário de pesquisa, seja uma mesa redonda, é um pouco para escutar, né, os meus colegas, escutar vocês sobre os anseios que eu tenho. Né? E aí, sempre, como eu sou um estudante, um estudioso de economia política, estudante de economia política brasileira, inclusive, quem puder, só pedir meu livro lá no site da CLB, né? Então, meus anseios é sempre entender, né, por que estamos assim, por que estamos assim, por que estamos assim. Então, agradeço a turma de Analista de Economia, agradeço a todos que contribuíram e declaro encerrado a nossa mesa redonda.